O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras da vivência do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, a nossa proposta foi de apresentar em 3 dias a vocação à vida, à existência, conforme nós refletimos ontem. Hoje refletiremos sobre a vocação à fé e amanhã sobre as vocações específicas: matrimonial, vida consagrada, vida sacerdotal. Não basta viver, não basta existir, não basta ter recebido a vida. Já é uma grande coisa, mas não é tudo. O que faremos com a vida que Deus nos deu? Como nós vamos empregá-la? Como vamos gastar esta existência divina com que fomos agraciados? A carta aos Hebreus diz que sem a fé ninguém agrada a Deus. Portanto, a fé é algo, diríamos, necessário para podermos ser completamente apetecíveis a Deus. Ou seja, não basta viver, é preciso esta indumentária. Era a fé que não tinha naquele convidado. Aqui se refere à falta da roupa da festa. Ele não estava condignamente vestido para estar ali. E por isso o Senhor perguntou: como chegaste aqui se não estás com a roupa da festa?
Ninguém agrada a Deus se não tem a fé. E sabem por quê, irmãos e irmãs? Não é porque Deus é ruim, não. É porque sem a fé, a criatura racional, ela não sabe quem ela é. Ela não recebe uma iluminação sobre quem seja. Sem a fé, o ser humano não sabe de onde ele veio, qual a origem dele. E sem a fé, a criatura humana não sabe para onde vai. Quem sou eu? Eu sou o mero resultado do acasalamento do meu pai e da minha mãe? Como ontem refletimos? Não, eu não sou só o resultado de uma causa que então produziu este efeito que está aqui. Nós não somos um mero amontoado de carnes. De onde eu vim? Sei lá, de algum acaso, de alguma coisa aí. Não. Nós saímos do coração de Deus. Lá é a nossa origem. E para onde vamos? Ah, sei lá, depois de morto e enterrado, façam o que bem quiserem. Não, não é assim. Quando morremos, nós retornamos ao coração de Deus, de onde saímos. Pois bem, sem a fé, o homem não sabe então quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. E por isso mesmo, não é capaz de reconhecer Deus Criador, que o constituiu o ser humano, que lhe dotou de alma imortal. Ele não sabe ajoelhar-se para adorar o Criador. Ele não sabe reconhecer em Jesus o Redentor, o Salvador, que morreu pela nossa salvação. Sem a fé, definitivamente, ninguém agrada a Deus. E um grande santo da nossa igreja, logo nos albores da nossa religião, Santo Irineu de Leão, pelo século III, ele dizia: o homem não é completo se ele não recebe nele o Espírito de Deus. Ou seja, sem, portanto, esta indumentária que nos vem pelo Espírito, que é o dom da fé, nós não somos seres humanos para valer, de maneira perfeita. Seríamos assim uma espécie, não é, de mais ou menos. Por quê? Porque é exatamente o Espírito de Deus que confere a nós a capacidade de sermos então filhos. E isso nos vem, e é isto que significa a presença de Deus reconhecida por nós, que só pode ser feita através da fé. A fé é, portanto, um dom da misericórdia divina. O fato de nós termos sido chamados à fé, meus irmãos e irmãs, é tudo dom de Deus. Eu fico pensando algumas vezes naqueles milhões de chinesinhos lá espalhados naquele país de dimensão continental que não conhecem o Cristo, que não conhecem a divina revelação, que nunca ouviram falar do Evangelho. Eu fico pensando então, como é que eles estejam desprovidos da fé? E nós aqui, olhem só, chamados, pois, a participar do dom da graça, a recebermos o dom da fé. De modo que esta fé pode muito bem ser considerada assim uma vocação, um chamado. A fé
como chamado de Deus a crer e dom que suscita a nossa resposta confiante, nos faz justos diante de Deus, nos convida à conversão, nos purifica do pecado e das desgraças do pecado. Olhem só, tudo isso a gente aprendia no catecismo, tudo isso a gente aprendia no encontro e no curso de preparação para pais e padrinhos. O pecado, ele provoca em nós uma desordem, ele produz em nós um prejuízo irreparável, que só o sangue de Jesus derramado na cruz, só esse preço foi capaz de reparar um dano tão grande que se operou na nossa realidade. Por isso, vamos entender então a fé como algo que suscita uma resposta. Deus nos chama e nós precisamos responder: eis-me aqui, Senhor. Isso quer dizer, e presta atenção, meus irmãos, para nós não nos deixarmos enganar, isso quer dizer que a fé não deve ser confundida com uma pura tradição. Não é suficiente. Assim, tipo, de família católica, nascemos numa família católica, ou cristã que seja, isso não basta. Não é tudo. Isso não garante o dom da fé de uma maneira completa. Ah, mas todos foram batizados, todos fomos batizados, todos fizemos a primeira Eucaristia. Não basta. Por que não basta? Porque pode ser que a gente acabe recebendo tudo isso sem querer, que tenhamos sido levados. Antigamente se dizia que o homem, ou tinha homens que entravam na igreja 3 vezes na vida, e todas 3 levado. A primeira vez no dia do batismo, ele era levado pela mãe. A segunda vez que ele entrava na igreja no dia do casamento, e era levado pela moça. E a terceira vez que ele entrava na igreja, era levado, no caixão, seguro, pelos braços dos amigos. A mão dos amigos que segura o caixão. Porque o caixão, antes de ir para o cemitério, passava na igreja. Então, 3 vezes que foi na vida à igreja e todas 3 levados. Portanto, não basta ter nascido na família católica. Não basta ter sido batizado. O que é preciso haver, meus irmãos e irmãs? Uma decisão, uma escolha. Eu não sou cristão, eu não vivo a fé, porque lá em casa nós já nascemos no redemoinho da tradição. Não, eu vou porque eu sei, eu vou porque eu quero. Eu acredito no Cristo como uma decisão que eu tomei. Isso é muito importante. Por isso dizia, não nos deixemos enganar, achando que automaticamente nós já vivemos a fé de um modo exemplar ou do modo como agrada a Deus. Não, se não existe uma decisão. Vocês se lembram daquele filme tão belo, tão bonito, O Silêncio das Carmelitas? As irmãs carmelitas, em um determinado local, são martirizadas, uma a uma. E havia lá com elas uma moça que morava, não era religiosa. E quando então as irmãs foram levadas para o martírio, a moça também colocou-se na fileira, na fila, e disse: eu também quero ter o mesmo fim das irmãs. A fé é uma decisão, não é uma imposição. Seguir o Cristo, responder a Deus,
é querer da pessoa. Requer, portanto, uma resposta. E isso é muito importante. Por isso, ela se transforma numa caminhada de conversão. Os irmãos do caminho neocatecumenal, cuja proposta de vida é reevangelizar os batizados, falam disso. Fazer da vida uma caminhada de conversão. Por isso se chama caminho neocatecumenal. Uma conversão sempre em acontecimento, uma conversão contínua, e nós sabemos que isso dura a vida inteira. Muito bem. Justos diante de Deus. Isso é o efeito do batismo. O batismo, porque nos faz filhos de Deus, nos livra do pecado original. Olhem essa colocação. Qual é o primeiro efeito do batismo? Fazer-nos filhos de Deus. E porque feito filhos de Deus, então a mancha do pecado desaparece. Embora deixe alguns resquícios em nós, como a nossa fé nos ensina. A concupiscência, ou seja, uma certa borra, que ainda fica em nós e que insiste em ficar ali. Mas tudo já está resolvido na dimensão do Cristo. Portanto, é a filiação divina que é importante e é ela que nos traz, pois, os outros benefícios. Outro dado importante também da caminhada de fé, que muitas vezes nos engana, é a seguinte: a gente pensa que a fé é uma garantia de benécer. Então, todo tempo a vida da pessoa que crê, a gente pensa que ela deve ser tranquila, que ela não deve ter problemas, que não deve ter provações. Não, meus irmãos e irmãs. Sabemos pela experiência concreta, até da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora, da vida dos santos, que isso não é possível. Porque é exatamente aquilo que avalia a fé, se de fato é fé. Porque a fé, ela, uma vez fortalecida pela provação, ela fortalece a nossa esperança. Se a gente for olhar direito, até Jesus sofreu. E como sofreu? E foi o que mais sofreu. Ele gostava de sofrer, queria sofrer, não parece. Pelo menos não foi o que ele disse lá no Horto das Oliveiras. Pelo contrário. Pai, afasta de mim este cálice. E, no entanto, pondo a mão na consciência, depois, o que ele disse? Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. A vida de Nossa Senhora também foi cheia de percalços. Ela não tinha uma bola de cristal, não, que ela ia olhar para ver se estava tudo conforme, não. O evangelista, sobretudo São Lucas, diz várias vezes que ela não entendia direito o alcance daquilo, não compreendia aquela palavra, e por isso ela guardava, guardava o sentido daquilo no seu coração. Deve haver um propósito, ela pensava. E a vida e o testemunho dos santos, todos provados, todos testados. Então, ter a fé não é tomar uma vacina contra os problemas. Até porque o Papa Francisco também diz que sem a dimensão da cruz, a vida do cristão e a vida da própria igreja se mundaniza, entra no conforto e por isso mesmo esquece-se a verdadeira dimensão da salvação que nos vem do céu, nos vem de Deus, a salvação. De modo que então
a finalidade última da fé em nós é desenhar em nossos rostos o rosto de Jesus Cristo. E é assim que, portanto, nós podemos então agradar a Deus quando vemos reproduzido em nossas faces a face do mesmo Filho do Pai, muito amado. Então, agradamos ao coração do Pai. E olhem, meus irmãos e irmãs, para finalizar esta reflexão, que eu ainda diria muitas coisas, eu quero lembrar apenas que muitas vezes a gente tem a impressão de que esses dons, esses benefícios, estas realidades sejam para os últimos tempos, para o final dos tempos. Não. É dom que hoje nós já usufruímos. É dom de que nós já necessitamos e o Pai nos concede hoje. Hoje é modelado em nossa cara, em nosso rosto, a face de Jesus. Hoje nós nos tornamos agradáveis a Deus. Hoje nós decidimos que queremos sim viver a fé. Hoje nós decidimos sim que queremos ser irmãos, que queremos continuar unidos na comunhão com Jesus, com as pessoas. Hoje nós queremos permanecer na fidelidade à Igreja de Jesus Cristo. Vamos fazer um instante de silêncio para que a gente possa então assimilar melhor ainda em nós o sentido desta mensagem.